No nosso jardim de oração, em torno da fogueira, né? Orando por vocês e gravando esses vídeos e orando pelas autoridades, pedindo realmente que aquilo que é no céu também aconteça na terra, né? Boa noite, eu sou o pastor Massuia e gravo esses vídeos porque o Senhor me tem ordenado esse trabalho. E alguns irmãos que me amam insistiram: pastor, grave mais. Porque eu tenho um testemunho. Eu conheço o Senhor Jesus pessoalmente. Você já deve imaginar que quem tem uma experiência dessa está em dívida, né, com outras pessoas. Mas não pode ser um projeto assim, um ministério que exalte o meu nome e nem que envolva atividades que envolvam dinheiro, administração. O Senhor Jesus é o meu Deus, é o meu amigo. Ele não é, nem o nome dele, um produto para eu explorar, não. E a cada momento que eu vou gravar, eu fico em temor diante dele, lembrando aqueles momentos maravilhosos em que eu pude vê-lo. O céu se abriu, né? O ar, que na frente ali estava ele, um jovem muito lindo. E nós conversamos. Daria sim, em tempo marcado no relógio, um segundo cada uma das três experiências, uns 2 segundos ou 3 no máximo. Mas daria uns 10 minutos de conversa, mais ou menos, se estivesse como nós estamos aqui. É o tempo de um vídeo desse, basicamente. Conversamos algumas coisas e a palavra de Deus fica claro, assim como a natureza, como as pessoas, como o passado, o presente, o futuro, tudo se esclarece na pessoa do Senhor Jesus. E eu compartilho com vocês, sabendo das minhas próprias limitações, pedindo a misericórdia dele sobre mim e ciente também de que você precisa de um alimento real que te transforma. Eu tenho mencionado que pessoas se relacionaram bem com Deus, né? Adão e Eva durante um tempo, e o Senhor os criou para ser amigo deles e os livrou de ansiedade. Não tinha que se preocupar com nada. Saía andando pelo jardim, né? Na hora que dava vontade, tomava um banho na cachoeira. Devia ser muito bom, né? E comia fruta, comia castanha, comia o que desejava. Podia pegar um pouco de trigo, né? Esfregar assim na mão, comer o grão, como era costume entre os judeus. Mas um dia eles pecaram e eles saíram do jardim e com o pecado veio uma mútua destruição. Vocês sabem, um dos filhos de Adão e Eva matou o outro, Caim matou Abel. Imagina que ruim para Eva, né? Ficou sem os 2 filhos num dia, porque Caim teve que ser expulso e foi para longe. Depois eles tiveram 7, depois tiveram Enos, né? Foram experiências marcantes para ela, sobretudo como mãe e avó. E eles passaram a invocar o Senhor. Dos descendentes que eles tiveram e que se mantiveram tementes a Deus, cultuando a Deus, se destaca um homem, é o 7º, né? A partir de Adão. E está escrito que o pai deles se chamava Jared. Então, ele gerou a Enoque. E Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém, ou Metusalém, né? Esse homem é o que mais viveu 969 anos. Mas o Enoque em si era um homem que entendeu o propósito de Deus e ele decidiu amar a Deus de todo o seu coração. É o meu modo de dizer, né? Ele entendeu que o propósito de Deus era ter amigo, e o Senhor quer ter amigos. Se você decidir isso, olha, vai ser algo maravilhoso. Você vai na igreja, né, e você não é crente, eles fazem um apelo, você levanta o dedo, a mão, vai lá na frente,
e se decide pelo Senhor Jesus, o confessa publicamente, isso é muito bom. Isso é uma porta de entrada e a igreja tem essa autoridade, né, para isso. É muito bom. Mas eu estou convidando você a ser um amigo de Deus. É mais do que isso, sabia? Imagina que você entre por esse caminho. E Enoque entrou por esse caminho. Ele entendeu. E ele era um homem que tinha comunhão com Deus e trazia mensagens de Deus por causa do relacionamento dele. Nesse sentido, eu também tenho, mas eu sou muito pequeno, né? Nós estamos falando de um homem que foi tão grande, separou tanto o seu dia a dia, o seu viver para o Senhor. Ele ficou tão próximo do Senhor que ele viveu apenas 365 anos. Naquele tempo era pouco, né? O filho dele ia viver 969, não, Matusalém. Então ele viveu bem menos. Porém, por que ele viveu menos? Porque ele morreu? Não. Ele foi arrebatado. Eu entendo que o Senhor quer nos dizer através de Enoque o seguinte: seja como ele. Porque ele me amou, e eu o amei tanto, gostei tanto dele ter entendido o que eu quis dizer, que eu fiquei tão íntimo dele que eu quis ter ele perto de mim. Então eu não esperei ele viver os 800, 900 anos, não. Eu trouxe aqui para perto de mim. É como se o Senhor quisesse reconhecer mesmo, deixar claro, reconhecer o que Enoque fez, o acerto dele, deixar claro a nós que é assim que nós devemos ser, é isso que nós devemos ser, é um padrão, é isso que nós devemos desejar, ir para o céu, morar com o Senhor, sem passar pela morte física, sem passar por doença, por sofrimento. Você está vivendo, daqui a pouco, foi embora. Alguém chama de abduzido, né? Esse pessoal aí que acredita em alienígena, você seria abduzido pelo próprio Deus. Foi embora. Foi e ficou lá. Não quis voltar mais, né? Não deve ter querido voltar mais. Seja um exemplo para você. Além daqui de Gênesis, que é o capítulo 5 e versículo 24, que está escrito: andou Enoque com Deus, e já não era. Procuraram e não acharam. A esposa deve ter procurado, cadê o homem? Desapareceu. Os filhos, o Matusalém deve ter procurado ele, nada. Cadê o homem? Perguntaram do vizinho, perguntaram, não acharam. Cadê o homem? O Senhor o tinha levado. Eu imagino que eles, a certa hora, vamos orar, perguntar para Deus onde está o homem, e o Senhor respondeu: ele está aqui comigo. Que coisa maravilhosa, né? Se você for lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5, também fala de Enoque. Diz que Enoque creu, isso, obedeceu. Naquele tempo a palavra fé nem existia. O que existia era obediência. O Senhor fala e você age. Ainda hoje é assim, uma hora nós vamos conversar mais. Mas se você, desde manhã, quando começar a ter aqueles primeiros momentos de consciência, ainda deitado na cama, que está ali virado para um lado para o outro, parando, que começa, é como se fosse seu computador a inicializar lá dentro, você vai tendo consciência até que você abre os olhos e vê o mundo. Se nesse momento aqui dentro você começar a clamar pelo teu Senhor: Jesus, querido Jesus, eu quero passar esse dia na tua presença. E na sequência se levantar, você pegar a palavra, repetir, colocar um louvor para ouvir, ou então você mesmo cantar, você vai se encaminhando na presença de Deus. E assim você pode conseguir. Quando você puder, tenha seu tempo de leitura bíblica, de oração, interceda pelas pessoas, ore por mim também, né? Propósito. E na hora do almoço, renove, porque desgasta, sobretudo quando você tem relacionamento com pessoas que não são do Senhor. E depois à tarde também é uma hora boa, e antes de dormir. Ou seja, você permaneça na presença de Deus, mas tire alguns momentos específicos. É fácil? Não, não é não. Nem eu consigo tanto, mas eu tenho tido sucesso em várias coisas. Eu me engajo no serviço do reino.
Então, mesmo que eu não esteja centrado naquela comunhão, na atenção, eu estou trabalhando. Por isso o jardim de oração. Então, estou limpando o jardim, estou ajeitando, corrigindo aqui alguma coisa na instalação elétrica, plantando uma flor, aguando, eu estou trabalhando para o Senhor. Está encaixado na obra do reino, porque o Senhor disse para eu fazer o jardim. Porque as pessoas, quando eu ministrava, eu creio que hoje ainda está disponível esse dom, porque os dons são irrevogáveis, elas iam para o jardim, onde o Senhor Jesus as tomava pela mão e saía pastoreando, porque ele pastoreia entre os lírios, está lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Está escrito, pela fé, Enoque foi trasladado daqui, da terra para o céu, para não ver a morte do corpo. Não foi achado. Procuraram ele, mas não acharam, porque Deus o trasladara. Que bom, né? Vão procurar você e não acham, cadê? Foi embora. Pois antes da sua trasladação, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. O que quer dizer isso? Que as pessoas reconheceram e deram testemunho de que aquele homem agradava a Deus, aquele homem andava de acordo com o que o Senhor ordenava. Ele era obediente. Andar com Deus, preste atenção, ter a sua rotina em comunhão com Deus, é o que o Senhor Deus quer. Deus quer você como amigo dele, em contato com ele, né? Às vezes parece que o Senhor Deus é carente. Essa palavra não é muito apropriada, mas uma coisa é certa, ele deseja você junto com ele, assim como um pai deseja os filhos em volta de si. E ainda, Judas, aqui é o irmão de Jesus, que ele se chama servo do Senhor Jesus, né, e irmão de Tiago, eles eram dos irmãos de Jesus. Inicialmente eles tiveram dificuldade em reconhecer, né, quem ele era e a tarefa dele, a missão dele nesse mundo, mas depois eles se converteram, foram transformados. E ele escreveu essa epístola, essa carta, aos chamados, né? Aos amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados, né? Agora ele menciona Enoque. E ele diz aqui esses versículos preciosos, falando de pessoas que foram reprovadas por Deus no tempo deles, de Judas, isso logo depois que o Senhor Jesus voltou para o céu, mas se lembrando do que aconteceu no tempo de Enoque. Porque Enoque obteve testemunho de estar fazendo as coisas corretamente, mas ele também trouxe da parte de Deus um julgamento para aqueles homens, para aquelas mulheres que estavam em depravação. E vocês sabem, algum tempo depois, o Senhor destruiria aqueles homens, aquelas mulheres, por meio do dilúvio. Mas agora estamos falando de Enoque. E ele diz, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, isto é, multidões de anjos. Ele veio, está escrito, né? Ele diz, para exercer juízo, para julgar contra todos os homens e para fazer convictos todos os ímpios, para convencê-los do seu pecado, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, contra Deus. Não está faltando esse tipo de absurdo em nossos dias, pessoas que ofendem ao Senhor. Então Enoque trouxe essa palavra. Você, portanto, deve evitar Enoque. Não é? Busque isso, porque isso significa viver sem a ansiedade que tanto nos traz sofrimento. Porque o próprio Deus nos ama e nos fez para ser amigo dele, para andar com ele. Olha aí, leia de Enoque, e vai ser muito bom para a sua vida. É o que eu me esforço, eu invejo, né, Enoque, como a gente diz, e gostaria mesmo de ser arrebatado. E isso é possível. Às vezes a gente vai e volta, né? O Senhor pode te conceder arrebatamento. Eu tenho ministrado isso. Vai e volta, né? Você creia, porque você pode receber isso, que o Senhor te ama e quer te dar o melhor.
Deus te abençoe.